Olá pessoal, começando aqui com mais uma aula do nosso estágio da Uninter, estágio supervisionado, diferentes contextos, ok? Vamos para mais uma aula sobre as revoltas emancipacionistas do período colonial, ok? Então vamos começar aqui. Então, quais foram as principais revoltas coloniais, né? Antes de vermos as principais revoltas coloniais no Brasil, é necessário saber se as revoltas desse período dividem-se em revoltas nativistas e revoltas separatistas, ok? Vamos lá. Revoltas nativistas são definidas como uma série de conflitos entre colonos, geralmente pela defesa de privilégios por parte dos membros da elite colonial. Aqui não há o sentimento de separação nem o nacionalismo, nas nativistas, né? Revoltas separatistas ou emancipacionistas, caracterizadas por um forte apelo de separação da metrópole, Portugal. Nessas revoltas há a presença do nacionalismo, ainda que diferente do conceito presente nos dias atuais. Aqui temos, né, algumas diferenças entre revoltas nativistas e separatistas. Então, diferença na nativista, né, não busca o fim do regime colonial, e na separatista prega a independência em relação a Portugal. Principais revoltas na nativistas: Beckman, Emboabas, Mascates e Filipe dos Santos. E nas separatistas, Inconfidência Mineira, em Conjuração Baiana. Quais as causas das revoltas coloniais? Para entender o motivo das revoltas coloniais no Brasil, é preciso saber como era o regime político e econômico vigente na época, a saber, o Pacto Colonial. O Pacto Colonial é o elemento que define a política colonial dos estados mercantilistas. O funcionamento dessa prática é baseado em um sistema de troca desarmônica entre a metrópole e a colônia. Por isso metrópole e a colônia, por isso mercantilismo. Resumidamente, a colônia serve apenas como um meio que abastece as necessidades da metrópole. Agora, que o motivo pelo qual surgiram as revoltas está evidente. Vejamos as principais causas de cada uma das revoltas. Revoltas nativistas. Aclamação de Amador Bueno, São Paulo, pelo aumento da pressão de Portugal sobre a colônia brasileira. Insurreição pernambucana, Pernambuco. Para expulsar os holandeses, nela ocorreu um sentimento de união que está relacionado ao surgimento do exército brasileiro. Guerra dos Bárbaros, Bahia. Índios cariris se revolta contra a ocupação de suas terras. Revolta dos Beckman, Maranhão. Irmãos Beckman contra a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão e os jesuítas. Guerra dos Emboabas, Minas Gerais. Conflito pela dominação do território para a exploração de ouro. Guerra dos Mascates, Pernambuco. Conflito entre Olinda e Recife, Mascates. Por esta ter sido elevada à categoria de vila. Ok? Revolta de Filipe dos Santos, Vila Rica, Minas Gerais. Devido à instalação das casas de fundição que exploravam de forma abusiva o ouro circulado na colônia. Guerra Guaranítica, Rio Grande do Sul, por causa do Tratado de Madrid, que por meio do tipo Cidetes, estabelecido por Alexandre Gusmão, estabelecia as posses de Sacramento e dos Sete Povos, a Espanha e Portugal, respectivamente. Revoltas emancipacionistas, né? Inconfidência Mineira, Vila Rica, Minas Gerais, elite incentivada pela derrama, dispositivo fiscal para a cobrança de impostos. Conjuração Baiana, popular, única revolta que visava o fim da escravidão. Revolução Pernambucana, elitista, criou um governo provisório independente de Portugal. Ok? Então, revoltas coloniais no Brasil, revoltas nativistas, né? Aclamação de Amador Bueno, 1641, São Paulo,
Portugal em crise após a onerosa União Ibérica intensificou os impostos sobre as colônias. O povo revoltou-se e elegeu um líder, mas esqueceram de um detalhe, avisá-lo. Amador Bueno disse que não sabia de nada e renunciou ao posto. Insurreição Pernambucana, 1645 a 1654, em Pernambuco. O fim do período de Nassau foi uma das consequências negativas advindas do fim da União Ibérica. Com o aumento da pressão holandesa, surge um sentimento comum que resulta nas batalhas dos Guararapes e na expulsão dos holandeses. Guerra dos Bárbaros, 1687 a 1720, no Nordeste. Conflito marcado como um dos vários movimentos de resistência indígena à dominação portuguesa. Nele, a Confederação dos Cariris, composta pelas nações Cariris e Tarairiú, foi dizimada pelas forças portuguesas. Guerra dos Emboabas, 1708 a 1709, em Minas Gerais, disputa entre forasteiros emboabas e paulistas pelo domínio da exploração de ouro. Líderes: Borba Gato, paulista, e Manuel Nunes Viana, forasteiro. Ressalta-se o Capão da Traição como ação na qual os paulistas foram massacrados. Guerra dos Mascates, 1710, Pernambuco. Conflito entre os comerciantes enriquecidos de Recife e os senhores de engenho empobrecidos de Olinda. O estopim da revolta foi a elevação de Recife à vila. Revolta de Filipe dos Santos, ou de Vila Rica, 1720. Ocorreu devido à recriação das casas de fundição. Filipe dos Santos liderou o movimento em prol de seu fechamento. No final falhou e foi condenado à morte. Guerra Guaranítica, 1753, Rio Grande do Sul, marcada pelo polêmico Tratado de Madrid. Portugal fica com os 7 povos e a Espanha fica com o Sacramento. Mas no meio do caminho havia indígenas que habitavam na região dos 7 povos. Ao resistirem ao domínio português e espanhol, surge a Guerra Guaranítica. Revoltas separatistas. Inconfidência Mineira, 1789, Vila Rica. Influenciados pela expectativa da derrama, os inconfidentes revoltaram-se e, entretanto, devido à delação de Joaquim Silvério dos Reis, o movimento não evoluiu. Tiradentes, dentista das Forças Armadas, é o grande personagem a ser lembrado. Outra revolta separatista, Conjuração Baiana, ou dos Alfaiates. 1798, na Bahia. É considerada a mais importante das revoltas devido às suas reivindicações de cunho popular. A libertação dos escravizados foi uma das suas principais bandeiras. Revolução Pernambucana, 1817, Pernambuco. Foi a única dentre as revoltas separatistas a ter o projeto que foi efetivamente aplicado. A criação do governo provisório de Pernambuco foi o principal desfecho do movimento. Ok? Vamos aqui mais um pouquinho sobre esses movimentos. Vamos lá. Falando mais um pouco sobre movimentos emancipacionistas. A partir da segunda metade do século XVIII, os movimentos de contestação ganharam novo impulso, favorecidos pelas transformações que o mundo sofria por conta das ideias iluministas, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Aqui essas ideias encontraram um campo fértil para sua expansão. No Brasil, a crise aurífera e a decadência econômica do Nordeste deram origem aos primeiros movimentos emancipacionistas. Conjuração Mineira, 1789. O movimento emancipacionista, conhecido como Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, por ter sido o primeiro a pregar a independência política, é o mais conhecido. Um de seus integrantes, Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, mitificado pelo movimento que implantou a República no país, acabou se transformando em Marte da independência. Na realidade, esse movimento não saiu da discussão teórica, e por isso, para alguns historiadores, foi o movimento mais fraco. Seus participantes representavam os interesses das camadas médias urbanas, militares, padres, estudantes, comerciantes e os interesses da elite mineira, como o proprietário de Minas, Alvarenga Peixoto. Participaram ainda funcionários reais como Cláudio Manuel da Costa, desembargador, e Tomás Antônio Gonzaga, ouvidor. Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga também são os maiores representantes
do arcadismo no Brasil, cuja poesia prega o retorno à antiguidade clássica e um estilo de vida simples. Nessa época, o ouro já mostrava claros sinais de esgotamento, mas a metrópole exigia o pagamento de impostos cada vez mais abusivos. Das discussões influenciadas pelo iluminismo, que combatia o antigo regime e propunha uma nova ordem político-econômico-social, os inconfidentes estabeleceram como objetivos a proclamação da República, embora alguns defendessem uma monarquia constitucional. Transferência da capital do Rio de Janeiro para São João del Rei, a liberação das manufaturas, a instalação de uma fábrica de pólvora, a criação da Universidade de Vila Rica e a anistia das dívidas. Segundo os planos, a Revolução iria estourar no dia da derrama, cobrança de impostos atrasados que na época acumulava quase 600 arrobas de ouro. Às vésperas, o movimento foi traído por um dos inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou os planos ao governador das Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, em troca da suspensão do pagamento de suas dívidas. Assim, efetuou-se a prisão dos envolvidos em março de 1789. Em abril de 1792, a sentença condenou 11 inconfidentes à morte. Em seguida, a decisão foi comutada, trocada por degredo perpétuo na África, exceto para Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi executado na forca, tendo sido seu corpo esquartejado e espalhado na estrada Vila Rica, Rio de Janeiro, para servir estrada Vila Rica, Rio de Janeiro, para servir de exemplo. Sua casa foi destruída, a terra salgada e seus descendentes amaldiçoados. Okay. O Tiradentes era o mais humilde de todos os envolvidos. Conjura Carioca, 1794. Evento emancipacionista ocorrido na cidade do Rio de Janeiro entre 1794 a 1795. Ficaram conhecidos como Conjura Carioca. Nas últimas 2 décadas do século XVIII, existiu na então capital do Brasil, colônia, uma entidade formada por intelectuais, poetas, escritores, advogados, médicos, chamada Sociedade Literária. Constituída a princípio para debater as novidades políticas que chegavam da Europa e da América do Norte, iluminismo, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, assim como assuntos de caráter científico, a Sociedade Literária ganhou a adesão de muitas pessoas, como padres, professores, ourives, marceneiros e sapateiros, entre outros, além dos grupos já citados. Após os acontecimentos de Minas Gerais, as autoridades do Rio de Janeiro passaram a ver o livre funcionamento da sociedade literária com certa preocupação, principalmente por conta das discussões mais acaloradas das ideias filosóficas e políticas de Rousseau e Voltaire. Em 1794, o vice-rei, Conde de Rezende, ordenou seu fechamento, além de instalar uma devassa, um inquérito, contra seus associados, que foram presos e investigados como conspiradores. O processo se estendeu até 1795, sem que fossem encontradas provas conclusivas de que uma conspiração se encontrava em curso. Desse modo, os implicados foram libertados. Conjuração Baiana, 1798. Ao contrário dos acontecimentos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, envolveu as camadas populares e sofreu nítida influência da fase jacobinista da Revolução Francesa. Durante o mês de agosto de 1798, a cidade de Salvador teve as paredes de suas construções cobertas por um panfleto que afirmava: Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz de nossa liberdade. O tempo em que seremos todos irmãos, tempo em que seremos todos iguais. O panfleto estimulava a revolução e a libertação dos escravos para exterminar a opressão metropolitana e o domínio de um homem sobre o outro. A autoria do panfleto recaiu sobre o soldado Luiz Gonzaga das Virgens. Os conspiradores foram presos, entre eles escravos e mulheres. Os advogados de defesa argumentaram que a linguagem do panfleto era muito superior à formação intelectual dos presos, que não teriam como ler e entender textos em francês e inglês que chegavam até aqui através de jornais.
Mesmo assim, 4 foram condenados à morte: Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, Manuel Faustino dos Santos e João de Deus do Nascimento. Todos os 4 eram pobres e mulatos. Revolução Pernambucana, 1801. Em 1796, Manuel Arruda Câmara, médico e ex-clérigo que havia integrado a Sociedade Literária do Rio de Janeiro, os irmãos Luiz Francisco de Paula Cavalcante, José Francisco de Paula Cavalcante e Albuquerque Francisco de Paula Cavalcante, sendo ex-proprietário do engenho Suassuna, além de outras pessoas influentes de Pernambuco, fundaram em Itambé o Areópago de Itambé, primeira loja maçônica do Brasil. Dela não participavam europeus, embora a inspiração para sua criação tenham sido o ideal iluminista e a Revolução Francesa. A partir de 1800, imbuídos dos princípios de liberdade e igualdade, os membros do Areópago passaram a conspirar contra o domínio português, visando a emancipação de Pernambuco por meio da implantação de uma república cuja proteção seria dada por Napoleão Bonaparte. Então, as autoridades da capitania de Pernambuco foram informadas dos planos dos conjurados em maio de 1801 por um delator, o que levou à detenção de diversos implicados. Em razão da elevada posição social dos acusados, o processo de devassa ocorreu em sigilo e todos foram absolvidos por falta de provas. Os ideais da conspiração dos Suassunas ou conjuração dos Cavalcante, como ficou conhecido o evento, reapareceram posteriormente na Revolução Pernambucana de 1817. Ok? Ver se dá para falar mais alguma coisa. Então, mais um pouquinho sobre as revoltas emancipacionistas, né? E durante o período colonial ocorreram vários movimentos que tinham como objetivo a emancipação brasileira. A Revolução Pernambucana é um exemplo de revolta emancipacionista, né? O que foram as revoltas emancipacionistas? As revoltas emancipacionistas foram movimentos sociais ocorridos no Brasil colonial, caracterizados pelo forte anseio de conquistar a independência do Brasil com relação a Portugal. Estes movimentos possuíam certa organização política e militar, além de contar com forte sentimento contrário à dominação colonial. Causas principais: cobrança elevada de impostos de Portugal sobre o Brasil, pacto colonial, o Brasil só podia manter relações comerciais com Portugal, além de ser impedido de desenvolver indústrias, privilégios que os portugueses tinham na colônia em relação aos brasileiros, leis injustas criadas pela coroa portuguesa que tinham que ser seguidas pelos brasileiros, falta de autonomia política e jurídica, pois todas as ordens e leis vinham de Portugal. Punições violentas contra os colonos brasileiros que não seguiam as determinações de Portugal. Influência dos ideais do iluminismo e dos movimentos separatistas ocorridos em outros países. Independência dos Estados Unidos em 1776 e Revolução Francesa em 1789. Principais revoltas emancipacionistas. Conjuração Mineira. Foi um movimento separatista ocorrido na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, no ano de 1789. Teve como principal causa os altos impostos cobrados sobre o ouro explorado nas regiões das minas e também a criação da derrama. Teve como líderes intelectuais, poetas, militares, padres e até um alferes, Tiradentes. Tinha como objetivo, após a independência, implantar o sistema republicano no Brasil, criar uma nova Constituição e incentivar o desenvolvimento industrial. O movimento foi denunciado ao governo, que o reprimiu com violência. Os líderes foram condenados à prisão ou exílio. Tiradentes foi condenado à morte na forca. Conjuração Baiana. Foi uma rebelião popular de caráter separatista ocorrida na Bahia em 1798. Teve participação de pessoas do povo, ex-escravos, médicos, sapateiros, alfaiates, padres, entre outros segmentos sociais. Teve como causa principal
exploração de Portugal, principalmente no tocante à cobrança elevada de tributos. Defendiam a liberdade com relação a Portugal, a implantação do sistema republicano e liberdade comercial. Após vários motins e saques, a rebelião foi reprimida pelas forças do governo, sendo que vários revoltosos foram presos, julgados e condenados. Revolução Pernambucana foi um movimento separatista ocorrido em Pernambuco em 1817. Teve como causas principais a exploração metropolitana e a cobrança de impostos sobre os colonos brasileiros. Teve a participação da classe média, populares, padres, militares e membros da elite. Motivados pelos ideais iluministas, liberdade e igualdade, os revoltosos pretendiam libertar o Brasil do domínio português e instalar o sistema republicano no país. Assim como os outros movimentos, foi reprimido fortemente pelas forças militares do governo. Os líderes foram presos e alguns participantes condenados à morte. Ok, pessoal? Olá, pessoal. Continuando aqui mais um pouco com revoltas emancipacionistas, entendeu? Vamos falar mais um pouco aqui sobre Inconfidência Mineira, ok? Inconfidência Mineira foi uma das maiores revoltas organizadas contra a coroa portuguesa durante o período colonial e envolveu parte da elite da capitania de Minas Gerais. E uma informação: Vila Rica, atual Ouro Preto, é o local onde seria iniciada a Inconfidência Mineira de acordo com os planos dos conspiradores. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, é como ficou conhecida a revolta de caráter separatista que estava sendo organizada na capitania das Minas Gerais, no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta. A capitania de Minas Gerais era a mais rica do Brasil, em razão da extração do ouro e diamantes na região. A exploração trouxe uma enorme riqueza e fez Minas Gerais prosperar e crescer. A atenção da coroa portuguesa sobre sua capitania mais importante era redobrada, e no século XVIII, a relação entre os habitantes da capitania e a coroa começou a demonstrar sinais de desgaste. Em 1720, por exemplo, aconteceu a revolta de Vila Rica, motivada pela insatisfação da população local com os altos impostos cobrados pela coroa. Outras revoltas aconteceram, mas não tinham o objetivo de separar a capitania da coroa portuguesa. Durante a administração do Marquês de Pombal, Portugal aumentou os impostos cobrados no Brasil e fortaleceu a insatisfação de Minas Gerais com a coroa. A partir da segunda metade do século XVIII, a política fiscal de Portugal em relação à colônia tornou-se mais rígida. Portugal, governado pelo Marquês de Pombal, ordenou o aumento da cobrança dos impostos no Brasil como forma de financiar a reconstrução de Lisboa destruída por um terremoto em 1755. Isso contribuiu para corroer a relação entre colonos e coroa, até o ponto de, na década de 1780, começar a ser organizada uma conspiração. Participantes. A Conjuração Mineira foi uma conspiração organizada pela elite socioeconômica da capitania das Minas Gerais. Nas palavras das historiadoras Lilia Schwartz e Luiz Starling, o grupo que formava os conspiradores da conjuração eram pessoas que tinham laços familiares de amizade ou econômicos, que os vinculavam com a cúpula da Sociedade das Minas. Elas também destacam que, apesar de ser formado majoritariamente por membros da elite socioeconômica, o grupo era composto por pessoas dos mais diversos ofícios, tais como poetas, cônegos, engenheiros, médicos, militares, comerciantes, etc. O membro da conspiração de situação econômica mais humilde era Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, comandante da tropa que monitorava a estrada Caminho Novo, que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Ele, por sua vez, foi um dos membros mais participativos na conjuração. Causas. Como abordado brevemente, a Inconfidência Mineira foi resultado da insatisfação da elite econômica da capitania das Minas Gerais com a política fiscal imposta pela coroa portuguesa. Essa insatisfação existiu ao longo de todo o século XVIII,
mas a partir da década de 1780 ganhou força e áreas de separatismo, dando uma nova dimensão a esse movimento. Não se sabe o momento preciso em que a elite das Minas Gerais começou a conspirar contra a coroa, mas se sabe que foi em algum ponto da década de 1780. Os envolvidos com essa revolta tinham em mente que os impostos cobrados por Portugal eram excessivos, mas também estavam imbuídos de outros ideais, como a separação de Minas e sua transformação em uma república. Lilia Schwartz e Louis Starling chamam a atenção para um fato. A conjuração foi resultado do ressentimento, mas também da percepção de que Minas Gerais tinha condições de existir sem a presença de uma coroa controladora. Eles tinham noção de que a capitania tinha condições econômicas de ser autossustentável. O estopim para a deflagração do movimento contra a coroa aconteceu durante as administrações de Luís da Cunha Menezes e do Visconde de Barbacena, ambos governadores da capitania. O primeiro teve uma administração corrupta que prejudicou interesses da elite local para favorecimento de seus amigos pessoais. Já na administração do Visconde de Barbacena, foi enviada uma ordem para realizar o cumprimento da cota de ouro anual, que era estipulada pela coroa. Para cumprir essa cota, foi autorizada a realização da derrama, a cobrança obrigatória com o objetivo de alcançar as 100 arrobas de ouro. Isso causou indignação, porque a economia local estava em crise em virtude da queda da quantidade de ouro extraído. A possibilidade de uma derrama alarmou a elite local e antecipou os preparativos para uma revolta contra a coroa. Os conspiradores planejaram iniciar a revolta para o dia em que a derrama fosse realizada. Um dos grandes propagandistas dessa conspiração foi Tiradentes. O que defendiam os inconfidentes? As reivindicações feitas pelos inconfidentes eram variadas, mas em geral podem ser resumidas nos seguintes pontos: proclamação de uma república aos moldes dos Estados Unidos, realização de eleições anuais, incentivo à instalação de manufaturas como forma de diversificar a produção econômica das Minas Gerais, formação de uma milícia nacional composta pelos próprios cidadãos das Minas Gerais. E na questão do trabalho escravo, não existia um consenso entre os inconfidentes. Assim, alguns defendiam a libertação dos escravos, mas outros defendiam a permanência da escravidão caso a capitania alcançasse sua independência. Os colonos pensavam em realizar uma revolta em Vila Rica, que depois se espalharia por toda a capitania, e para ter sucesso nessa empreitada, os inconfidentes planejavam uma guerra de desgaste que forçaria a coroa portuguesa a negociar o fim das hostilidades. Eles buscavam ajuda internacional de americanos e franceses e até tiveram alguns acenos de apoio, mas que não se concretizaram em ações efetivas. Como terminou a Inconfidência Mineira? Como terminou? Tiradentes foi o único dos envolvidos na Inconfidência Mineira a ser condenado à morte. As reuniões secretas que organizavam e divulgavam os princípios dessa revolta contra Portugal estenderam-se durante anos, mas o movimento não chegou nem ao ponto de ser deflagrado. Isso porque, antes mesmo de sua deflagração, denúncias levaram ao conhecimento da coroa de que uma conspiração acontecia. Em 18 de maio de 1789, alguns dos inconfidentes foram informados de que a conspiração contra Portugal tinha sido descoberta. O Visconde de Barbacena recebeu 6 denúncias a respeito de uma conspiração em curso nas Minas Gerais. A denúncia mais importante foi realizada por Joaquim Silvério dos Reis. Silvério dos Reis estava envolvido com a conspiração e devia grandes somas de dinheiro à coroa portuguesa. Acabou denunciando o movimento organizado pelos inconfidentes como uma forma de ter suas dívidas perdoadas. O relato de Silvério dos Reis deu todos os detalhes da estratégia da Inconfidência e permitiu que autoridades coloniais planejassem a repressão contra os envolvidos. O Visconde de Barbacena ordenou a suspensão da derrama e deu início às prisões e interrogatórios. Todo o processo de julgamento dos presos por envolvimento na conspiração estendeu-se durante 3 anos e foi uma demonstração de poder da coroa como forma de desencorajar outras conspirações do tipo.
A leitura da sentença, conforme a afirmação do historiador Boris Fausto, estendeu-se por 18 horas. As condenações foram as mais diversas e incluíram penas como degredo, expulsão para a África, prisão perpétua, condenação à forca e etc. Vários dos envolvidos foram condenados por morte na forca, mas Dona Maria, rainha de Portugal, perdoou todos os condenados, menos um, Tiradentes. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro em maio de 1789. Sua morte foi utilizada como exemplo de intimidação e ocorreu porque Tiradentes era o grande propagandista do movimento. Quando preso, estava em viagem para divulgar a conspiração que estava sendo organizada. Tiradentes acabou sendo enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Foi esquartejado e parte do seu corpo foram espalhadas pela estrada que ligava Rio de Janeiro a Minas Gerais. Sua cabeça foi colocada em exposição na praça central da Vila Rica e permaneceria até apodrecer, mas acabou desaparecendo e não se sabe o seu paradeiro até hoje. A Conjuração Mineira foi uma das mais importantes revoltas organizadas contra a coroa portuguesa e mostrou a disposição dos colonos a romper o laço colonial e a existência de ideais republicanos no seio da principal capitania brasileira. Poucos anos depois, foi a vez da Bahia rebelar-se contra o domínio português na Conjuração Baiana. Inconfidência ou conjuração. O movimento que estudamos neste texto é conhecido como Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. As duas formas podem ser utilizadas para se referir a esse acontecimento histórico, apesar de existir um debate entre os historiadores a respeito de qual termo é mais apropriado para ser utilizado. Muitos historiadores não utilizam Inconfidência sob a alegação de que foi um termo cunhado pela coroa portuguesa e sua utilização alinha-se a uma perspectiva colonizadora. A palavra inconfidente é utilizada para se referir a um traidor, a uma pessoa desleal, infiel. Na perspectiva portuguesa, todos os que se voltaram contra Portugal eram traidores, logo inconfidentes. Assim, existem historiadores que consideram a conjuração uma forma mais apropriada de se referir a este acontecimento. Ok? Não sei se temos mais alguma coisa de detalhe aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Tem mais um pouquinho aqui que posso falar. Por que Tiradentes se tornou Marte? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi uma importante figura da história brasileira e sua trajetória foi resgatada e mitificada a partir da proclamação da República. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, é um dos grandes nomes da história brasileira e durante décadas sua imagem esteve associada com o heroísmo de alguém que lutou contra o domínio colonial português. Essa imagem mitificada de Tiradentes foi criada logo após a proclamação da República e popularizou-se no Brasil. Contexto: Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 12 de novembro de 1746, na capitania de Minas Gerais. Seus pais faleceram quando Joaquim José ainda era uma criança e, por causa das dívidas, ele e seus irmãos perderam todas as suas propriedades. Na vida adulta, inicialmente, ele dedicou-se ao comércio, no entanto, não teve sucesso nesse ofício. Joaquim José também trabalhou como cirurgião dentista, ofício que havia aprendido com seu tio Sebastião Ferreira Leitão, o que lhe rendeu o apelido de Tiradentes. A partir de 1780, Tiradentes alistou-se na cavalaria da capitania de Minas Gerais, no posto inicial de Alferes. Nessa função, Tiradentes foi designado para realizar a patrulha do Caminho Novo, uma importante estrada que ligava as zonas mineradoras da capitania à capital Rio de Janeiro. Tiradentes permaneceu na cavalaria até 1787, quando pediu licença da corporação, pois estava insatisfeito com o fato de não conseguir uma promoção de posto e por ter perdido o comando da patrulha do Caminho Novo. É nesse contexto que Tiradentes, descontente com o domínio colonial, teve acesso aos ideais revolucionários que circulavam em Minas Gerais. A difusão desses ideais revolucionários inspirava-se nos ideais iluministas e liberais que estavam em evidência naquele momento. Os membros da elite mineradora de Minas Gerais estavam extremamente insatisfeitos com o domínio colonial em razão dos altos impostos que eram cobrados, sobretudo pela divulgação de uma derrama para breve. A derrama era uma cobrança obrigatória que Portugal realizava para alcançar a meta de imposto estipulado. As ideias de conspiração contra Portugal entre a elite mineradora começaram a ser alimentadas no começo da década de 1780 e ganharam força até o final dessa década.
À medida que a insatisfação local crescia, a partir de 1788, o movimento iniciou-se de fato com a ocorrência de reuniões secretas e com a definição do início de motim para fevereiro de 1789, data que ocorreria a derrota. A conspiração, no entanto, nunca se concretizou, pois no começo de 1789, os inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, um dos envolvidos na conspiração. Silvério dos Reis possuía dívidas enormes por Portugal e encontrou na denúncia da conspiração a forma de livrar-se dos seus débitos com a coroa. A respeito da denúncia de Joaquim Silvério dos Reis, as historiadoras afirmam que Joaquim Silvério contou tudo minuciosamente, várias vezes por escrito. Os detalhes da conspiração, a senha, o nome dos principais conjurados, o projeto político, a estratégia militar. Com a denúncia de Silvério dos Reis, a coroa portuguesa agiu e prendeu todos os envolvidos, inclusive o próprio Tiradentes, que foi localizado no Rio de Janeiro. A partir disso, iniciou-se um longo processo de julgamento no qual os acusados foram interrogados por diversas vezes ao longo de um período de 3 anos. Então, amigos, vamos lá para os exercícios de fixação das revoltas emancipacionistas aqui da nossa aula, para frisar mais. Então vamos para a questão 1. O ideário da Revolução Francesa, que entre outras coisas defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Por quê? Letra A. Cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil. Letra B. Serviu aos interesses de comerciantes holandeses aqui estabelecidos que desejavam influir no governo colonial. C. Satisfazia aos brasileiros e aos portugueses que desta forma conseguiram conciliar suas diferenças econômicas e políticas. D. Apesar de expressar as inspirações de uma minoria da sociedade francesa, aqui foi adaptado pelos positivistas aos objetivos dos militares. E foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos, como justificativo para sua oposição absolutismo ao sistema colonial. Então, questão 1. Influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, porque letra E, porque foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. Ok? Essas ideias da Revolução Francesa. Questão 2. A coalizão de magnatas comprometidos com a Revolução Mineira não era monolítica, tendo na multiplicidade de motivações e de elementos envolvidos uma debilidade potencial. Os magnatas esperavam alcançar seus objetivos sob a cobertura de um levante popular. Assinale a interpretação correta sobre o texto referente à Inconfidência Mineira. Letra A. A Inconfidência Mineira era um movimento de elite com propostas sociais indefinidas e que pretendia usar a derrama como pretexto para levantar o levante popular. Letra B. O movimento mineiro tinha sólido apoio popular e eclodiria com a adesão dos dragões, a polícia local. C. Os envolvidos não tinham motivos pessoais para aderir à revolta, articulada em todo o país através de seus líderes. D. A conspiração entrou na fase da luta armada, sendo derrotada por tropas metropolitanas. E a segurança perfeita e o sigilo do movimento impediram que delatores denunciassem a revolta ao governo. Então vamos a 2. Assinale a interpretação correta sobre o texto referente à Inconfidência Mineira. Então, letra A. A Inconfidência Mineira era um movimento de elite com propostas sociais indefinidas e que pretendia usar a derrama como pretexto para o levante popular. E usar a derrama como pretexto. Movimento elitista. Ok? Questão 3. Sobre a Inconfidência Mineira, 1789, são feitas as seguintes afirmações. 1. Estava entre os objetivos de boa parte dos conspiradores Vila Rica a constituição de um regime republicano no Brasil. 2. Havia também por parte dos inconfidentes a preocupação com o desenvolvimento de produtos manufaturados, ou em outras palavras, objetivavam a diminuição da
da dependência de artigos importados. 3. A nova capital seria transferida para Belo Horizonte por encontrar-se localizada numa área mais favorável para a expansão da lavoura e da pecuária. Então a questão certa aí seria a letra A, que fala que a 1 e a 2 são verdadeiras. Ok? Então, a 1 e a 2 são verdadeiras. A 1 estava entre os objetivos de boa parte dos conspiradores de Vila Rica, a constituição de um regime republicano no Brasil. E 2, havia também, por parte dos inconfidentes, a preocupação com o desenvolvimento de produtos manufaturados, ou, em outras palavras, objetivava a diminuição da dependência de artigos importados. A 3 é errada, que fala: a nova capital seria transferida para Belo Horizonte, não, por encontrar-se localizada numa área mais favorável para a expansão da lavoura e da pecuária, não. Então, 1 e 2 são as corretas, letra A. Quarta questão. A Conjuração Mineira, 1789, e a Conjuração Baiana, 1798, possuem em comum o fato de terem sido movimentos que: afirmativa 1, evidenciaram a crise do antigo sistema colonial. Afirmativa 2, visavam a emancipação política do Brasil. Afirmativa 3, apresentavam forte caráter popular. E a afirmativa 4, expressavam insatisfações em face da política metropolitana, particularmente desde a queda do Marquês de Pombal. Então, essa questão 4 ficou. Alternativa B, que fala que apenas 1 e 4 estiverem corretas. Okay? Então, 1 e 4 estão corretas. A 1 é a que fala: evidenciaram a crise do antigo sistema colonial. E a 4 expressavam insatisfações em face da política metropolitana, particularmente desde a queda do Marquês de Pombal. Conjuração Mineira, 1789, e Conjuração Baiana possuem em comum o fato de terem sido movimentos que evidenciaram a crise do antigo sistema colonial e expressavam insatisfações em face da política metropolitana, particularmente desde a queda do Marquês de Pombal. Ok? Então vamos para a questão 5. Lê este trecho que contém uma fala atribuída a Joaquim José da Silva Xavier. Se por acaso estes países chegassem a ser independentes, fazendo as suas negociações sobre a pedraria pelos seus legítimos valores e não sendo obrigados a vender escondido pelo preço que lhe dessem, como presentemente sucedia pelo caminho dos contrabandos, em que cada um vai vendendo por qualquer lucro que acha, e só os estrangeiros lhe tiram a verdadeira utilidade por fazerem a sua negociação livre. E levado o ouro ao seu legítimo valor, ainda ficava muito na capitania e excusavam os povos de viver em tanta miséria. A partir dessa leitura e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que os Inconfidentes Mineiros de 1789, letra A, acreditavam que o contrabando aumentava o valor recebido pelas pedras e ouro, pois dificultava sua circulação. Letra B, consideravam que o monopólio comercial explicava por que as regiões de que se compunha Minas Gerais, cheias de pedras e ouro, ficavam mais ricas. Letra C, defendiam o livre comércio por meio do qual pedras e ouro adquiriam seu real valor, uma vez que seriam vendidos aos estrangeiros legalmente. E D, pensavam que os estrangeiros poderiam tirar vantagens do livre comércio das pedras e ouro, visando aumentar seus lucros. Qual seria a correta dessa questão 5? Seria letra C. Defendiam o livre comércio por meio do qual pedras e ouro adquiririam seu real valor, uma vez que seriam vendidos aos estrangeiros legalmente. Ok? Então, questão 6. A Inconfidência Mineira foi um episódio marcado, letra A, pela influência dos acontecimentos de julho de 1789, a tomada da Bastilha. Letra B, pela atitude anti-escravista consensual entre seus participantes. Pelo intuito de acabar com o predomínio da Companhia de Comércio do Brasil. D, pela insatisfação ante a cobrança dos impostos sobre
Batéias. E é pelas ideias ilustradas e pela independência dos Estados Unidos. Então seria correta. Sexta questão. A Inconfidência Mineira foi um episódio marcado, letra E, pelas ideias ilustradas e pela independência dos Estados Unidos. Ok? Questão 7. O movimento político organizado na Bahia, em 1789, incluía em seu bojo e na sua liderança mulatos e negros livres, ou libertos, ligados a profissões urbanas como artesãos ou soldados, bem como alguns escravos. Os conspiradores defendiam a proclamação da República, o fim da escravidão, o livre comércio, especialmente com a França, o aumento do salário dos militares, a punição de padres contrários à liberdade. O movimento não chegou a se concretizar, a não ser pelo lançamento de alguns panfletos e várias articulações. Após uma tentativa de se obter o apoio do governador da Bahia, começaram as prisões e delações. 4 dos principais acusados foram enforcados e esquartejados, outros receberam penas de prisão ou banimento. O texto anterior refere-se a: letra A, Conjuração dos Alfaiates; letra B, Balaiada; letra C, Revolução Praieira; letra D, Sabe Nada; e letra E, Inconfidência Mineira. Então, essa sétima questão fala da Conjuração dos Alfaiates. Letra A, Conjuração dos Alfaiates. Ok? Na Bahia, em 1789. Questão 8. Dentre as rebeliões coloniais, a que marcou o início do processo de emancipação política no Brasil por questionar a dominação metropolitana na colônia foi: letra A, Revolta de Beckman; letra B, Guerra dos Mascates; letra C, Guerra dos Emboabas; letra D, Inconfidência Mineira; letra E, Confederação do Equador. Então, qual seria a questão 8? Letra D, Inconfidência Mineira. Dentre os rebeliões coloniais, a que marcou o início do processo de emancipação política no Brasil por questionar a dominação metropolitana na colônia foi a Inconfidência Mineira. Letra D. Questão 9. No final do século XVIII, as restrições econômicas de Portugal ao Brasil chegaram ao máximo. O ouro declinava e as ideias liberais difundiam-se pelo país. Tais fatos provocaram um movimento pela independência acentuadamente popular, com fortes preocupações sociais, conhecido por: letra A, Inconfidência Mineira; letra B, Guerra dos Mascates; letra C, Revolta de Filipe dos Santos; letra D, Conjura Literária; letra E, Inconfidência Baiana. A 9 será a letra E, Inconfidência Baiana. No final do século XVIII, as restrições econômicas de Portugal ao Brasil chegaram ao máximo. O ouro declinava e as ideias liberais difundiam-se pelo país. Tais fatos provocaram um movimento pela independência acentuadamente popular, com fortes preocupações sociais. Foi a Inconfidência Baiana. Questão 9. Questão 10 agora. Sobre as influências filosóficas e ideológicas da Inconfidência Mineira, 1789, é correto afirmar que: letra A, os ideais napoleônicos de ampla extensão da educação básica foram a principal meta de governo dos insurretos. Letra B, o Congresso de Viena foi a principal fonte de inspiração para os inconfidentes brasileiros, que viam os governos da Europa Central como as formas mais desenvolvidas de organização política. C, as campanhas de libertação das colônias latino-americanas e o nacionalismo foram as principais matrizes ideológicas da Inconfidência. D, a independência dos Estados Unidos e o pensamento liberal e anti-absolutista muito influenciaram os ideais dos inconfidentes brasileiros. Qual seria essa questão 10? Sobre as influências filosóficas e ideológicas da Inconfidência Mineira, é correto afirmar que a independência dos Estados Unidos e o pensamento liberal e anti-absolutista muito influenciaram os ideais dos inconfidentes brasileiros. Okay? Questão 11. A Inconfidência Mineira, no plano das ideias, foi inspirada: letra A, nas reivindicações das camadas menos favorecidas na colônia; B, no pensamento liberal dos filósofos da Ilustração Europeia; C, nos princípios do socialismo utópico de Saint-Simon; D, nas ideias absolutistas defendidas pelos pensadores iluministas; e E,
nas fórmulas políticas desenvolvidas pelos comerciantes do Rio de Janeiro. Então, a questão 11 foi letra B. A Confidência Mineira, no plano das ideias, foi inspirada no pensamento liberal dos filósofos da Ilustração Europeia. Ok? Letra B. Pensamento liberal dos filósofos da Ilustração Europeia. Questão 12. Rebelião que expressou as contradições do antigo sistema colonial, teve influência maçônica e iluminista, revelou objetivos emancipacionistas e republicanos. O movimento se diferenciou dos demais pelo caráter social, a igualdade racial declarada nos boletins e pela participação de elementos provenientes das camadas populares da população, soldados, artesãos, ourives, alfaiates, domésticas, negros, escravos e forros. O texto refere-se a letra A, balaiada, letra B, conjuração baiana, letra C, revolta farroupilha, letra D, confederação do Equador e letra E, guerra dos mascates. Questão 12 foi letra B, conjuração baiana. Ok? Questão 13. Leia os itens a respeito da Revolução Pernambucana de 1817. Ok? Afirmação 1. Possui forte sentimento antilusitano resultante do aumento dos impostos e dos grandes privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. 2. Teve participação apenas de sacerdotes e militares, não contando com o apoio de outros segmentos da população. 3. Foi uma revolta sangrenta que durou mais de 2 meses e deixou profundas marcas no Nordeste, com os combates armados passando por Recife para o sertão, do Recife para o sertão, estendendo-se também a Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. 4. A revolta foi sufocada apenas 2 anos depois por tropas aliadas, reunindo forças armadas portuguesas, francesas e inglesas. 5. Propunha a república com a igualdade de direitos e a tolerância religiosa, mas não previa a abolição da escravidão. Essa questão 13, qual é a certa? A 1, 3 e 5. Correto? 1. Possui forte sentimento antilusitano sobre a Revolução Pernambucana. Questão 1. Então, 13. 1, 3 e 5, né? 1. Possui forte sentimento antilusitano resultante do aumento dos impostos e dos grandes privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. 3. Foi uma revolta sangrenta que durou mais de 2 meses e deixou profundas marcas no Nordeste, com os combates armados passando do Recife para o sertão, estendendo-se também a Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. E 5. Propunha a república com a igualdade de direitos e a tolerância religiosa, mas não previa a abolição da escravidão. Questão 14. Ok? Cada um soldado e cidadão, mormente os homens pardos e pretos que vivem escornados e abandonados, todos serão iguais. Não haverá diferença, só haverá liberdade, igualdade e fraternidade. Assinale a opção que melhor expressa a diferença entre a conjuração baiana e a Inconfidência Mineira. Letra A. Os mineiros eram mais radicais do que os baianos com relação à escravidão, pois defendiam não só a liberdade dos negros, mas sua participação no governo. B. Enquanto em Minas os revoltosos evitavam tocar em questões delicadas como a escravidão na Bahia, a influência da Revolução Francesa era mais marcante. E C. A revolta da Bahia foi liderada e apoiada por setores instruídos da população, que ditou seu tom mais moderado, mas em Minas a população pobre foi às ruas e expulsou as lideranças conciliadoras. D. A influência da independência dos Estados Unidos foi mais intensa na revolta baiana, enquanto que em Minas a presença dos ideais franceses foi mais forte. Qual seria a questão correta dessa 14? Letra B. Enquanto em Minas os revoltosos evitavam tocar em questões delicadas como a escravidão, na Bahia a influência da Revolução Francesa era mais marcante. Diferenças entre conjuração baiana e Confidência Mineira. Enquanto em Minas os revoltosos evitavam tocar em questões delicadas como a escravidão, na Bahia a influência da Revolução Francesa era mais marcante. 15. Questão 15.
Eis que uma revolução proclamando um governo absolutamente independente da sujeição à corte do Rio de Janeiro rebentou em Pernambuco em março de 1817. É um assunto para o nosso ânimo tão pouco simpático que, se nos fora permitido colocar sobre ele um véu, o deixaríamos fora do quadro que nos propusemos tratar. O texto trata da Revolução Pernambucana de 1817. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes, letra A, pretendiam a separação de Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos portugueses nesse território. Letra B, contaram com a ativa participação de homens negros, pondo em risco a manutenção da escravidão na região. C, dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. D, propuseram a independência e a república, congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. E E, implantaram um governo de terror ameaçando o direito dos pequenos proprietários à livre exploração da terra. Correta aí seria letra D. Propuseram a independência e a república, congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. Ok. Revolução Pernambucana de 1817. Propuseram a independência e a república, congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. Vamos lá. Questão 16. Entre as tentativas de emancipação política ao final do período colonial, destaca-se o movimento que ocorre em 1817. Apesar de ter fracassado, foi mais importante que todos os movimentos anteriores, pois ultrapassou a fase da conspiração e os revoltosos chegaram ao poder. Esse movimento ficou conhecido como letra A, Revolta de Beckman, letra B, Revolução Pernambucana, letra C, Revolta de Filipe dos Santos, letra D, Revolta de Vila Rica, letra E, Revolução Farroupilha. A correta seria a letra B, Revolução Pernambucana. Entre as tentativas de emancipação política ao final do período colonial, destaca-se um movimento que ocorre em 1817. Apesar de ter fracassado, foi mais importante que todos os movimentos anteriores, pois ultrapassou a fase da conspiração e os revoltosos chegaram ao poder. O movimento ficou conhecido como Revolução Pernambucana. Ou seja, na Revolução Pernambucana, os revoltosos conseguiram ainda chegar no poder. Questão 17. Leia os itens a respeito da Revolução Pernambucana de 1817. Primeira afirmativa. Possui forte sentimento anti-lusitano resultante do aumento dos impostos dos grandes privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. 2. Teve a participação apenas de sacerdotes e militares, não contando com o apoio de outros segmentos da população. 3. Foi uma revolta sangrenta que durou mais de 2 meses e deixou profundas marcas no Nordeste, com os combates armados passando de Recife para o Sertão, estendendo-se também a Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. 4. A revolta foi sufocada apenas 2 anos depois por tropas aliadas, reunindo forças armadas portuguesas, francesas e inglesas. E 5. Propunha a república com a igualdade de direitos e a tolerância religiosa, mas não previa a abolição da escravidão. Então essa daí, questão 17, ficou letra B. 1, 3 e 5, né? Estão corretos. A 1. Da Revolução Pernambucana. 1. Possui forte sentimento anti-lusitano resultante do aumento dos impostos e dos grandes privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. 3. Foi uma revolta sangrenta que durou mais de 2 meses e deixou profundas marcas no Nordeste, com os combates armados passando de Recife para o Sertão, estendendo-se também a Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. E 5. Propunha a república com a igualdade de direitos e a tolerância religiosa, mas não previa a abolição da escravidão. Ok. Questão 18. Durante as últimas décadas do século XVIII, a colônia portuguesa na América foi palco de movimentos como a Inconfidência Mineira, 1789, a Conjuração do Rio de Janeiro, 1794, e a Conjuração Baiana, 1798. A respeito desses movimentos, pode-se afirmar que letra A. Demonstravam a intenção das classes proprietárias adeptas das ideias liberais de seguirem o exemplo da Revolução Americana 1776
e proclamaram a independência, construindo uma sociedade democrática em que todos os homens seriam livres e iguais. B. Expressavam a crise do antigo sistema colonial através da tomada de consciência por parte de diferentes setores da sociedade colonial de que a exploração exercida pela metrópole era contrária aos seus interesses e responsável pelo empobrecimento da colônia. C. Denunciavam a total adesão dos colonos às expressões da burguesia industrial britânica a favor da independência e da abolição do tráfico negreiro para se constituir no Brasil um mercado de consumo para os manufaturados. E D. Representavam uma forma de resistência dos colonos às tentativas de recolonização empreendidas depois da Revolução do Porto pelas cortes de Lisboa, liberais em Portugal, que queriam reaver o monopólio do comércio com o Brasil. Tinham um cunho separatista e uma ideologia marcadamente nacionalista visando a libertação da colônia na metrópole e a formação de um império no Brasil através da união de várias regiões até então desunidas. Então essa 18 ficou a letra B. A respeito desses movimentos, expressavam a crise do antigo sistema colonial através da tomada de consciência por parte de diferentes setores da sociedade colonial de que a exploração exercida pela metrópole era contrária aos seus interesses e responsável pelo empobrecimento da colônia. Ok? Questão 19. A Inconfidência Mineira foi uma conspiração que ocorreu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, com caráter separatista. Sobre esse movimento é correto afirmar que: letra A, Confidência Mineira. Letra A, foi um mero sintoma da generalização do pensamento socialista que vai explodir na geração seguinte, apesar de sua existência efêmera, representou um marco de resistência colonial contra a opressão metropolitana. B. Inspirada nos ideais revolucionários franceses, visava a igualdade social, liberdade, comércio, trabalho livre e fim das distinções de raça e de cor. C. O movimento reflete o clima de tensão social e política vivida na região. Foi nesta região que se desenvolveu a maioria das sociedades secretas que divulgaram os ideais revolucionários de liberdade. D. Foi um movimento que abortou antes de se iniciar, mas que mostrou um sintoma de desagregação do Império Português na América. Embora não tenha recebido influência direta da Revolução Francesa, os ideais iluministas e liberais estavam presentes no movimento. E defendendo o federalismo, os insurretos pretendiam proclamar a independência e organizar o governo com base nos princípios de soberania popular e participação das camadas mais pobres nas decisões políticas. Então essa 19 ficou letra D. Foi um movimento que abortou antes de se iniciar, mas que mostrou um sintoma de desagregação do Império Português na América, embora não tenha recebido influência direta da Revolução Francesa, os ideais iluministas e liberais estavam presentes no movimento. Ok, pessoal? Abração a todos.